Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para mim é muito gratificante ver vocês aqui, tá? As crianças, eu fui criança. E tudo que eu vou falar aqui, gente, é questão de agradecimento ao Senhor por tudo. Por tanta dificuldade que a gente passou. Muitos conheceram a nossa realidade, muitos sabem de onde viemos. Eu agradeço primeiramente a Deus por tudo. Segundo, pela minha mãe, que não se encontra mais aqui, mas que foi ela a base para eu chegar onde eu estou hoje. E meu pai, gente, o meu pai, eu quero lhe agradecer por tantos picolés que o Senhor vendeu, por tantas pipocas vendidas nos ônibus. Eu lhe agradeço de coração. Valeu a pena. Glória a Jesus. E venho aqui agradecer ao Senhor por tamanha, conquista que a gente realizou, que para mim foi algo que eu fiz. Deus, eu te pedi, mas não precisava ser tanto. Glória. Sabe, às vezes você quer alguma coisa, vocês jovens, eu não sei se tem alguém aqui do Instituto Federal de Pernambuco, que honra, porque Deus, Ele faz. Deus, Ele é Deus. Oh, glória a Jesus. Eu venho de uma família muito humilde e eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Eu não tenho vergonha de falar que a minha casa, a telha da minha casa, só o Senhor na causa, viu? Quantas pingueiras, pelo amor do Senhor. Mas Deus, Ele é fiel. Eu lembro que quando eu era da parte das crianças, eu fazia parte, eu nem sabia qual seria o meu futuro. Mas eu quero ler um versículo para vocês, que Deus, Ele fala tremendamente no meu coração, que é o início do que eu vou tratar aqui com vocês. Ele fala assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E eu venho aqui também em Jó 42, o 10, que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto antes ele possuía. O que Deus quer dizer? Eu vou ter que tirar aquilo que está impedindo o meu agir na tua vida. Eu vou ter que tirar. Eu tenho que tirar, independente do que seja, mas eu vou te dar, mas tu vai ser provado. Você vai ser provado, não vai ser fácil. Ninguém cresce em um ambiente favorável. A gente cresce quando a gente sofre e a gente vê o agir de Deus na nossa vida. Glória. Toda pessoa que teve a sua vitória, a sua conquista, não foi fácil. Mas Deus, Ele honra. Passar pelo que Jó passou não é fácil. Gente, se eu for parar para contar tudo o que aconteceu na minha vida, vocês vão chorar. Eu não quero ver ninguém chorando de tristeza, tá? Eu quero ver todo mundo chorando de alegria. E se tratando do roteiro da nossa vida, como eu falei, a gente veio de uma família muito humilde, né? Somos pessoas humildes. E eu quero dizer aos irmãos que Deus, Ele faz coisas que a gente menos imagina. Eu jamais imaginaria que hoje eu estaria onde eu estou. Eu vou entrar em detalhes até chegar onde estou hoje. E eu quero falar com a minha história, que se você tem um propósito no coração, se você tem sonhos, não deixe o seu sonho morrer. Mas a base de tudo isso tem que ser Deus. Porque sem Ele, nada somos. Aleluia. Não somos nada. Glória a Deus. Eu sempre pedi ao Senhor e tinha coisas que eu não entendia. O Senhor tirou da minha vida, eu chorava, meu Deus, minha mãe se preocupou tanto comigo. Quem morava lá sabe da minha história. Que menina que deu trabalho à mãe. Mas Deus tem trabalho para fazer na vida dessa pessoa. Então, assim, eu passei por tantas coisas, tantas dificuldades. Meus pais sempre foram a base da minha vida. E na morte da minha mãe, tudo ficou muito difícil para mim. Mas foi a dificuldade que Deus me moldou. Deus nos moldou. Diariamente eu sempre tento orientar as minhas irmãs e faz parte do processo. Hoje a responsabilidade, maior parte eu diria que é minha. E eu tenho essas meninas como se fossem filhas. Eu nem sou mãe, mas elas agora são minhas filhas. E se tratando da nossa história, eu vou falar para vocês que eu quero convidar as duas aqui, Bruno e Juliana, por favor. Tá? Deus, Ele fez coisas extraordinárias na minha vida. Também quero agradecer a todos os que chegaram, principalmente a Maria. Tá? A Maria foi uma pessoa extraordinária na vida da minha mãe também, na nossa vida. Quando eu pensava que eu ia passar necessidade, Deus usava Maria. Deus usava Maria, a minha avó Cida, e dizia: vai na casa delas. A gente passou necessidade, não falava para ninguém, Deus sabia. E se via Maria, meu Deus, gente, porque eu sou extraordinária. O que acontece? Eu vou abrir a pasta.
Eu estava adiando esses cultos de ações de graça já há um tempo, mas o Senhor começou a cobrar de uma forma que eu fiquei assustada. Eu fiz, Senhor, tá bom, vou mudar o teu culto. Aí teve até um imprevisto, tudo mais, pedi desculpa ao irmão aqui, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Esse aqui, tá? Esse é o seu, esse aqui é o seu, e esse aqui é o meu. A gente passou em faculdades, né, de graça, como eu falei, do Instituto Federal não foi à toa. Tem um projeto também de fazer inclusão social para as pessoas assim, que não sabem acessar. Eu queria até falar com o irmão posteriormente, algo bem importante para ingressar no Instituto Federal de Pernambuco, de graça e de alta qualidade. Meu pai nunca teve condições para pagar minha faculdade, fiz algumas vezes faculdade e tranquei. Não tinha dinheiro para pagar. Eu fiz, Senhor, eu quero entrar na faculdade. Eu sempre quis muito, fazer um curso superior. E aí Deus permitiu a gente entrar no Instituto Federal. Quando eu entrei no Instituto Federal de Pernambuco, Deus ele começou a fazer caminhos na minha vida. Eu mal imaginaria o que iria acontecer lá. E eu estava passando um aperto muito grande, eu perdi minha mãe, foi uma coisa muito difícil. Nesse tempo, quando eu perdi a minha mãe, foi que eu passei na Universidade Federal de Pernambuco, Engenharia Civil, só que eu não fiz a matrícula, perdi a bolsa. Aí pouco depois, ainda estava muito mal, passei em Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal, também não fui, porque eu não estava bem. E eu chorava, perdi minha mãe e acabou meu mundo. E o tempo passou. E quando a gente começou a se estabilizar emocionalmente, novamente, Deus aí começou a concretizar. Entrei no Instituto Federal, fui fazer curso técnico em construção naval. Hoje eu sou formada em construção naval, muitos não sabem. Minha irmã, ela já está formada em química, ela é técnica em química. Meu pai, lembrando que meu pai não tem condição para pagar, e na época nós tínhamos 3 filhas para pagar faculdade, curso técnico. Bruna, ela pela segunda vez, porque a primeira ela também perdeu a bolsa de nutrição, um curso que ela ganhou também pelo ProUni, e ela perdeu e Deus deu a ela. Vou levantar para vocês verem, isso aqui são as nossas declarações de curso hoje, mas eu vou falar o que a gente está fazendo agora. Tá? Juliana, ela passou no curso superior de gastronomia, ela gosta muito desse ramo, e isso é promessa desde criança. Nem meu pai tem condição para pagar. Não tem condição para pagar. Minha irmã, aí ela perdeu a primeira bolsa, Aí Deus fez o que? Bruna, passa novamente em nutrição, não te dá outra chance. Pela segunda vez ela ganhou a graduação em nutrição. Glória a Jesus! Eu sempre sofri muito com essa questão de engenharia, mas Deus tem um propósito. Aí Deus fez, não vai passar em engenharia mecânica de novo. Glória a Deus! Glória a Deus é O que eu fiel. quero dizer para vocês é o seguinte: se você tem um propósito, principalmente crianças, às vezes eles não entendem, mas eles são, nesse momento, é um momento maravilhoso para vocês. Deus tem tantos propósitos na vida de vocês. Muitos. Eu fui criança, eu passei até por ela, por Dani, Foi criança, gente. Vocês, Deus vai fazer grande coisa na vida de vocês também. Se você tem um sonho, lute por ele. E não parou por aí. Eu peguei experiências na área metalmecânica, é uma empresa que eu fazia, atualmente minha irmã ainda trabalha lá. E eu entrei nessa empresa, eu estava passando um grande aperto. O meu professor não sabia de nada. Meu professor, foi ele que me fez entrar na empresa, Eu nem sabia, eu ia para o instituto, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, Assim, dizia minha mãe, Minha mãe te conhece, que ela falava, minha filha e tal. Mas aí Deus sabe de todas as coisas. Eu cheguei no instituto fazendo curso e tal, eu tinha acabado de sair do jovem aprendiz, junto com a minha irmã Bruna, e a gente ia ficar sem trabalho, passar necessidade de novo. Aí entrei no Instituto Federal. Aí meu professor, por ver meu desempenho lá dentro, eu nem sabia quem era ele, eu só sabia que ele dava aula, aí tá tudo bem. Só que teve um dia que eu comecei a chorar, porque eu já ia terminar meu trabalho como jovem aprendiz e eu ia fazer mais o quê? Eu ia passar necessidade. E aí quando estava perto de terminar, eu fui no banheiro do instituto, eu fui chorar, porque até então não tinha aparecido nenhuma vaga para mim. Porque construção na época, construção naval, não estava um boom de construção naval. Tá começando agora. Eu vou chegar lá. E eu, Senhor, eu estou fazendo esse curso, não tem emprego para mim, enfim. Comecei a conversar com Deus no mesmo dia que o professor vai falar comigo.
E eu no banheiro chorando. Depois eu saí, enxuguei as lágrimas. Tinha uma amiga minha, ela comentava as coisas com ela, né? Ela, Gabi, calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí eu sei que foi na hora do intervalo, quando eu saí para conversar e tudo mais, e passou um professor. Ele parou, Gabriela, só que ele nunca foi de falar comigo, assim, fora da sala, né? Ele sempre na sala de aula. E aí ele fez assim: você tem interesse em estagiar na minha empresa? Eu comecei a chorar. Só Deus sabia que eu tinha falado com ele no banheiro. Eu comecei a chorar. Mas ele me disse que essa empresa era de um amigo. Ele não citou assim exatamente que ele era o dono da empresa. Ele só convidou. E eu fiquei muito feliz. Eu fui lá, tal, fiz o processo seletivo e tudo mais. E quando eu passei, foi que eu descobri que ele era o dono da empresa. E o Senhor, e essa promessa não é de agora. Deus uma vez falou para minha mãe, antes dela falecer, inclusive ela disse assim: Deus vai fazer grandes coisas. Vai ter uma filha que eu verei de longe. Deus falava desde criança: vocês são as flores do jardim do rei. Por que eu estou aqui na igreja? Nessa igreja, minha história foi constituída. E aqui, Deus usou pessoas para falar do amor dele, para salvar a nossa vida. Então, assim, minha mãe, quando ela falou sobre isso, essas promessas que Deus tinha, uns irmãos já falaram para mim também, e eu pensava: Senhor, como que eu vou ficar no meio dos grandes se eu sou tão pequena? Se meu pai teria dinheiro de pagar a minha faculdade, como é que eu vou ser grande? Não é dinheiro, é propósito do Senhor. Deus não glória a Deus, aleluia. De grande porte, Deus escolheu Davi, que pastoreava ovelhas. Então, assim, Deus sempre foi concluindo promessas e cumprindo na nossa vida, né? E aí fui trabalhar lá. Só que assim, não foi nada fácil. Como eu falei, foi um ramo metal mecânico, tá? Eu tive muitas experiências extraordinárias, mas quando alguém começa a crescer, outros ficam incomodados. É verdade, Jesus. Isso é algo muito perigoso, tá? E aí eu aprendi misericórdia, me ajude na muita coisa da área metal mecânica. Gente, tudo. E eu sempre fui criticada: nossa, mas ela é nova, mas ela é menina. Não, tu chegou agora. Não, olha, eu não vou passar meu conhecimento porque eu tenho tantos anos aqui na empresa. Você pode querer tomar minha vaga. Eu tenho muita coisa e ainda vou ser indicada pelo dono da empresa. E aí, quando eu comecei, eu fiz tudo bem. Eu comecei a planejar. Eu trabalhava lá como técnica de produção. Então, eu tive conhecimentos baseados na produção industrial. E eu fiz tudo bem. Eu vim para cá com essa função, mas eu não posso exercer minha função. Então, eu vou ser ajudante. Porque assim ninguém me atrapalha, mas eu vou continuar aprendendo. Aleluia. E você ser a menos que o nível de alguém lá, para eles é ótimo. Isso em qualquer fase da nossa vida. As pessoas querem crescer, mas você não pode crescer. Eita, Jesus. Mas você tem que crescer com estratégia. Glória a Deus. Eu vou começar a trabalhar, eu vou observar como é que funcionam os processos. Quem estão à frente dos processos, o que acontece no processo da área metal mecânica. E eu comecei a aprender. E a partir disso começou a vir alguns clientes, né? Na área, e eu observava muito, inclusive já se tratando da volta da refinaria, né, do Atlântico, foi que começou a aparecer cliente lá dessas áreas, dessas outras empresas, né? Aí apareceu um rapaz lá e eu estava traçando. Eu era técnica de produção, mas eu estava traçando, né? Vou traçar e tal, vou ajudar aqui, o encarregado ele não tinha chegado, aí o gerente ia me cobrar, mas era para eu cobrar as pessoas, mas se eu fosse cobrar as pessoas, elas não iriam gostar, porque eu estou cobrando. Chama peão, assim, né? Estou cobrando os funcionários, estou cobrando peão, eles não vão gostar, eu vou fazer. Então não vou pedir a ninguém. Só que o rapaz, ele era no caso, engenheiro de, eu não sei exatamente o que, acho que de materiais da refinaria. Ele passou, olhou, e eu lá, nem sabia quem ele era, só sabia que eu estava traçando e eu queria terminar. Aí foi outros dias, passou novamente mais serviços para a empresa. Aí vez ou outra eu ia lá, vou dar uma olhada nesse projeto, vou olhar, ninguém me explicou. Quando eu perguntava, ninguém tinha tempo, mas eu vou dar uma olhada, entendi. Aí passava, e eu ficava fazendo tudo que eu via na minha frente, eu vou aprender, ninguém quer me explicar. Mas aleluia, glória a Jesus! Esse rapaz me olhou outra vez, passou. Eu fiz, nossa, farda da laranja, refinaria, tô fazendo o que aqui? Eu vou falar com ele, né? Aí tudo bem, fui falar com ele. Quando eu fui conversar com ele, eu fiz, olha, então, eu sou da área de produção. Sabe dizer se está tendo vaga lá?
Eu fiz, olha, atualmente a gente ainda está iniciando, tá? Mas caso surja, eu te falo. Eu sei que eu comecei a conversar com